Alguém já parou para pensar em como o poder funciona de verdade lá nos bastidores? Hoje, a gente vai mergulhar no manual de um dos maiores estrategistas da história para entender uma tática que é, assim, fundamental. Então se prepara, porque isso aqui é uma verdadeira aula sobre influência e controle. E a chave de tudo está aqui, ó. É uma ideia poderosa e, olha, até um pouco perigosa. Toda pessoa tem uma vulnerabilidade, sabe? Uma rachadura na armadura. O poder de verdade não vem da força bruta, mas de achar essa brecha e saber exatamente onde e como fazer pressão. E para guiar a gente nessa história, quem melhor que o cardeal Richelieu? Ele não só entendeu esse princípio, nossa, ele elevou isso a um outro nível, a uma forma de arte, saindo da obscuridade para se tornar o cara que realmente mandava na França. Ok, na teoria, isso é fascinante, né? Mas como é que isso funciona no mundo real? Bom, o primeiro passo é saber exatamente o que a gente tem que procurar. É que o ponto fraco, sabe, ele raramente está na cara. Pode ser uma insegurança lá no fundo, uma necessidade desesperada de ser aceito, ou até um prazer meio secreto. O lance é que, quando encontrado, é justamente ali que se pode aplicar a pressão para influenciar as decisões de alguém. Agora, vamos ver na prática. Como é que um Richelieu, ainda jovem, que ninguém conhecia direito, aplicou essa ideia com uma precisão cirúrgica no seu primeiro grande movimento na corte francesa? A gente está em 1615. Um jovem Richelieu, com só 30 anos, está prestes a fazer um discurso para toda a nobreza francesa. A pressão devia ser enorme, mas a cabeça dele está em outro lugar. Está no jogo de poder que está rolando bem ali na frente dele. E aí, ele faz a jogada dele. Fazendo uma coisa que ninguém esperava, ele simplesmente ignora o jovem rei. Em vez disso, cada palavra, cada elogio vai direto para a mãe do rei, a regente Maria de Médici. Foi uma atitude ousada e, para a época, totalmente chocante. Peraí, vamos entender o que ele fez aqui? Richelieu sacou uma coisa crucial. O poder de verdade não estava sentado no trono, mas do lado dele. Ele viu a fraqueza da Maria de Médici, aquela insegurança, aquela sede por validação, e explorou isso, ali na frente de todo mundo. E o resultado? Ele conseguiu exatamente o que queria: ser notado. E olha, aquele primeiro lance deu início a uma subida, assim, meteórica. Em só um ano, ele virou secretário de Estado. Só que, né, o caminho para o topo nunca é uma linha reta. Um golpe de Estado estava prestes a virar o jogo e ameaçar tudo que ele tinha construído. Pois é, o poder é instável. Em 1617, o tabuleiro de xadrez virou de cabeça para baixo, e o Richelieu teve que provar que era muito mais do que só um bajulador com sorte. Do nada, aquele rei garoto, que todo mundo achava que era só uma peça no tabuleiro, ele age. Ele manda executar o conselheiro mais próximo da mãe, um tal de Concini, e isola ela do poder. Todos os aliados da Maria de Médici, incluindo o Richelieu, de repente estavam correndo o risco de vida. Aí fica a pergunta, né? Será que ele apostou todas as fichas na pessoa errada? Tudo indicava que a carreira dele, e talvez até a vida, tinham chegado a um fim bem rápido. Só que o Richelieu, ele faz o que ninguém imaginava. Enquanto todo mundo abandonava a rainha-mãe, ele ficou lá, leal. É porque ele tinha visto um outro ponto fraco, um ainda mais profundo: o laço psicológico quase infantil que o rei tinha com a mãe. Ele apostou que o Luís XIII nunca conseguiria se afastar dela de verdade. E ao se colocar como a única ponte entre os dois, Richelieu se tornou essencial. Beleza, agora que ele estava seguro no cargo, Richelieu não sossegou não. Ele recalibrou toda a estratégia, tirando o foco do ponto fraco da mãe e mirando direto no ponto fraco do filho. Olha só, a mudança de tática é claríssima. Ele parou de explorar a carência emocional da mãe para focar na fraqueza psicológica do filho. O rei Luís XIII era indeciso, quase uma criança, e precisava desesperadamente de uma figura de autoridade. E o Richelieu? Ele estava prontinho para ocupar esse espaço. E aí, a aposta de longo prazo dele finalmente se paga. O rei, incapaz de governar sozinho e ainda influenciado pela mãe, acabou cedendo. Richelieu chegou no topo do poder, não porque o rei gostava dele, mas porque ele era, simplesmente, indispensável. Agora, com o poder na mão, Richelieu vira o tabuleiro de novo. Ele, de forma bem fria, deixou de lado uma antiga protetora, a rainha-mãe, e focou em aprofundar a dependência do rei,
Como ele fez isso? Empurrando Luís para projetos gigantescos e guerras complicadas, porque ele sabia que o rei não ia conseguir lidar com aquilo sozinho e ia precisar cada vez mais dele. E aí, o que a gente tira disso tudo? A trajetória do Richelieu não foi só sorte. Foi ele seguindo um manual, um roteiro estratégico, muito claro e, olha, implacável. Essa frase resume, nossa, perfeitamente a cabeça dele. Para Richelieu, política não era sobre ideologia, sobre o que é certo, errado. Era um campo de batalha, simples assim. Um lugar para identificar as vulnerabilidades e aplicar pressão sem parar, até vencer. Então, as regras desse manual do Richelieu são bem diretas. É tudo sobre olhar além do que está na superfície, entender psicologia por trás da fachada do poder e se posicionar não onde tem mais brilho, mas onde a influência de verdade acontece. E o resultado dessa estratégia toda? 18 anos. É isso mesmo, 18 anos. Por todo esse tempo, Richelieu, na prática, governou a França. Ele unificou o país e o transformou numa potência europeia. E tudo isso enquanto servia a um rei fraco. E isso tudo, claro, leva a gente para uma reflexão final. Essas mesmas dinâmicas de poder, baseadas em fraquezas e independências, elas acontecem ao nosso redor todos os dias. A questão não é só como os outros usam isso, mas como essas dinâmicas podem estar influenciando a todos nós sem que a gente nem se dê conta. Qual é o ponto fraco que, hoje, molda o mundo em que a gente vive? Fica aí para a gente pensar.